Imagine você caminhando pelo meio de um deserto árido, onde não chove há meses, e de repente se depara com um lago cristalino de 18 metros de profundidade que simplesmente apareceu do nada. Isso não é ficção científica. Aconteceu de verdade, e a explicação vai desafiar tudo o que você pensa saber sobre nosso planeta. Antes de mergulharmos nesse mistério que deixou cientistas do mundo inteiro perplexos, se inscreva no canal Além do Óbvio. Aqui você descobre histórias reais que são mais impressionantes que qualquer filme e que vão mudar completamente a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Aperta esse sininho porque você não vai querer perder nenhuma dessas descobertas incríveis. Tunísia, região de Gafsa, 2014. O termômetro marca facilmente 45 graus à sombra, quando há sombra. Estamos no coração do Saara, onde a chuva é um evento mais raro que um eclipse solar. Os beduínos locais conhecem cada duna, cada pedra, cada trilha desse deserto há gerações. Eles sabem exatamente onde encontrar os poucos oásis que sustentam a vida por aqui. Mas em julho daquele ano, algo absolutamente impossível aconteceu. Pastores que faziam a rota tradicional com seus rebanhos se depararam com uma visão que os deixou em choque total. No meio do nada, onde ontem havia apenas areia escaldante, surgiu um lago. Não estamos falando de uma poça d'água ou de um pequeno charco. Estamos falando de um corpo d'água de aproximadamente 1 hectare de extensão, com águas azul turquesa tão cristalinas que dava para ver o fundo. Os pastores pensaram que estavam tendo alucinações causadas pelo calor extremo. Afinal, como um lago de 18 metros de profundidade pode simplesmente brotar da terra em questão de horas? É fisicamente impossível, certo? A princípio, sim. Mas aquele lago estava ali, real, palpável, desafiando todas as leis da natureza que conhecemos. A notícia se espalhou como fogo na palha seca. Primeiro entre os nômades locais, depois pelas redes sociais. E em poucos dias já havia virado manchete internacional. Jornalistas, curiosos e até mesmo cientistas começaram a fazer peregrinações ao local. O que todos encontraram foi ainda mais desconcertante. Águas de um azul impossível, completamente límpidas, numa região onde não havia chovido uma única gota nos últimos 4 meses. Mas aqui está o detalhe que torna tudo ainda mais bizarro. A água não estava apenas parada ali, como em uma lagoa comum. Ela tinha movimento, como se estivesse sendo constantemente alimentada por alguma fonte subterrânea. E a temperatura? Surpreendentemente fresca para um lugar onde o solo costuma literalmente queimar os pés descalços. Os moradores locais, pessoas práticas que vivem da terra há séculos, tinham certeza absoluta. Aquilo ali não existia no dia anterior. Eles juravam pelas suas vidas que conheciam cada metro quadrado daquela região. E jamais havia existido sequer um sinal de água naquele exato local. Era como se a terra tivesse decidido fazer mágica bem na frente dos nossos olhos. O que aconteceu nos dias seguintes transformou esse mistério de uma curiosidade local em um fenômeno que abalaria a comunidade científica mundial. Porque, veja bem, lagos não nascem da noite para o dia, especialmente não em desertos. Existe uma ordem natural das coisas, processos geológicos que levam milhares, às vezes milhões de anos para acontecer. E de repente, bum, um lago completo do nada. A primeira reação dos especialistas foi de ceticismo total. Deve ser uma pegadinha, pensaram. Ou talvez uma ilusão de ótica causada pelo calor extremo. Mas conforme as primeiras equipes de pesquisa chegaram ao local, armadas com equipamentos de medição e câmeras, a realidade se impôs de forma brutalmente clara. Aquele lago era real e desafiava tudo o que sabíamos sobre formação geológica. Dr. Mahmoud Haddad, geólogo da Universidade de Tunis, foi um dos primeiros cientistas a chegar ao local.
Suas palavras ainda ecoam nos corredores acadêmicos. Em 30 anos de carreira, nunca vi nada remotamente parecido. É como se a natureza tivesse decidido quebrar suas próprias regras. O homem literalmente tremeu quando mergulhou seus instrumentos naquela água cristalina e confirmou: 18 metros de profundidade, em um local que, geologicamente falando, deveria ser sólido como rocha. Mas aqui é onde a história fica ainda mais estranha. Nos primeiros dias após a descoberta, centenas de curiosos começaram a aparecer no local. Alguns apenas para ver o fenômeno com os próprios olhos, outros com a esperança de encontrar uma explicação lógica. O que eles encontraram foi ainda mais perturbador. O lago não estava apenas ali. Ele estava crescendo, isso mesmo. A cada dia que passava, as margens se expandiam alguns centímetros. Era como observar uma ferida se abrindo na crosta terrestre, só que em vez de sangue, brotava água pura e cristalina. Os medidores confirmaram que o nível continuava subindo, alimentado por uma fonte que ninguém conseguia identificar. E então veio a descoberta que mudou tudo. Análises preliminares da água revelaram algo que deixou todos de queixo caído. Aquela não era água comum. A composição química era diferente de qualquer fonte conhecida na região. Tinha uma concentração mineral específica que não batia com os lençóis freáticos locais, nem com a água dos oásis próximos. Era como se essa água tivesse vindo de outro lugar, ou talvez de outro tempo. Os habitantes locais, que inicialmente viam o fenômeno com desconfiança, começaram a relatar algo ainda mais intrigante. Animais selvagens, gazelas, raposas do deserto, até mesmo pássaros migratórios, estavam aparecendo em números nunca vistos antes. Era como se a natureza soubesse de algo que nós, humanos, ainda não conseguíamos compreender. Quando algo assim acontece, algo que desafia toda a nossa compreensão sobre como o mundo funciona, a ciência entra em modo investigativo total. É como um detetive tentando solucionar um crime impossível, só que nesse caso, o criminoso parece ser o próprio planeta Terra. A primeira teoria parecia a mais óbvia: ruptura de lençol freático. Imagine o subsolo como um sistema complexo de rios subterrâneos, alguns correndo a centenas de metros de profundidade. Se algo causasse uma pressão extrema ou uma rachadura na rocha, essa água poderia, teoricamente, encontrar um caminho para a superfície. Faz sentido, certo? Só que quando os geólogos fizeram um mapeamento da região, descobriram algo desconcertante. Não havia lençol freático suficientemente próximo para explicar aquela quantidade massiva de água. Dr. Sarah Mitchell, hidrogeóloga britânica que se juntou à investigação, trouxe equipamentos de radar de penetração no solo, basicamente aparelhos que conseguem enxergar através da terra. O que ela encontrou a 50 metros abaixo do lago foi nada. Literalmente nada. Onde deveria haver uma cavidade gigantesca ou um aquífero alimentando toda aquela água, havia apenas rocha sólida. Era como se a água estivesse brotando de uma dimensão paralela. Mas a investigação estava apenas começando. Perfuradoras foram trazidas de Tunis para criar furos de sondagem ao redor do lago. O objetivo era mapear exatamente o que estava acontecendo no subsolo, e foi aí que as coisas ficaram realmente estranhas. A cada metro que as brocas desciam, os pesquisadores encontravam camadas de sedimento que simplesmente não faziam sentido cronológico. Sabe quando você olha para as camadas de uma rocha e consegue ler a história da Terra como se fosse um livro? Cada extrato conta uma época diferente, milhões de anos de história empilhados com perfeita organização. Mas ali era como se alguém tivesse embaralhado as páginas. Camadas de sedimento marinho apareciam acima de formações desérticas. Depósitos de sal de oceanos antigos surgiam misturados com areia recente. Era geologicamente impossível.
A análise da água trouxe revelações ainda mais perturbadoras. A datação por carbono 14 sugeria que aquela água tinha, como posso explicar isso de forma simples, diferentes idades. Partes da amostra indicavam água de apenas algumas semanas, enquanto outras porções pareciam ter milhares de anos. Era como se tempo e espaço tivessem se misturado naquele local específico. Professor Ahmed Karim, especialista em geofísica aplicada, começou a medir a atividade sísmica da região com uma precisão microscópica. O que ele descobriu foi um padrão de microtremores absolutamente único. Não eram terremotos, eram vibrações tão sutis que só os equipamentos mais sensíveis conseguiam detectar. E o mais estranho, essas vibrações seguiam um ritmo, quase como se fossem intencionais. Enquanto isso, as análises químicas continuavam revelando anomalias. A água continha minerais que simplesmente não existiam naquela região geográfica. Elementos que você encontraria em fontes termais a centenas de quilômetros de distância ou em aquíferos de regiões montanhosas. Era como se múltiplas fontes de água de lugares completamente diferentes tivessem sido magicamente transportadas e misturadas naquele ponto específico do deserto. Quando algo verdadeiramente inexplicável acontece nos tempos de hoje, demora exatos 4,2 segundos para se espalhar pelo mundo inteiro. O Lago de Gafsa não foi exceção. Em menos de uma semana, imagens de satélite da NASA confirmaram o que parecia impossível. Onde antes havia apenas areia, agora existia uma mancha azul turquesa perfeitamente visível do espaço. A repercussão foi imediata e global. Canais de televisão internacionais enviaram equipes para o local. A BBC fez um documentário especial. O Discovery Channel cancelou uma programação inteira para cobrir o fenômeno ao vivo. E por que tamanha comoção? Porque este não era apenas mais um mistério. Era um mistério que questionava fundamentos básicos da geologia que considerávamos absolutos. Dr. James Patterson, da Universidade de Cambridge, declarou em entrevista coletiva: "Se isso pode acontecer aqui, pode acontecer em qualquer lugar. Estamos falando de uma reformulação completa do que entendemos sobre formação de corpos d'água." Suas palavras carregavam um peso que ia muito além do acadêmico. Se lagos podem aparecer do nada, que outras certezas científicas podemos estar questionando? Mas aqui está onde a história se torna ainda mais fascinante. Conforme a notícia se espalhava, começaram a surgir relatos de fenômenos similares em outras partes do mundo. Um fazendeiro no Arizona reportou uma nascente que apareceu literalmente da noite para o dia em sua propriedade, em uma região que estava em seca há 2 anos. Um grupo de exploradores no Atacama, o deserto mais seco do mundo, fotografou uma lagoa temporária que não deveria existir segundo todos os dados meteorológicos. Era como se o planeta Terra tivesse decidido mostrar que ainda guardava segredos que nossa ciência não conseguia explicar. Isso gerou 2 tipos de reação completamente opostos. De um lado, cientistas empolgados com a possibilidade de descobrir algo revolucionário. De outro, céticos convencidos de que havia uma explicação racional que simplesmente ainda não tinha sido encontrada. O governo tunisiano, inicialmente preocupado com a segurança dos milhares de visitantes que começaram a chegar ao local, criou um perímetro de proteção ao redor do lago, não para impedir o acesso, mas para garantir que a investigação científica pudesse acontecer sem interferências. Ironicamente, essa medida só aumentou as teorias conspiratórias. Surgiram especulações sobre testes militares secretos, experimentos de geoengenharia, até mesmo intervenção extraterrestre. As redes sociais fervilhavam com teorias cada vez mais elaboradas. Alguns sugeriam que se tratava de um portal para outras dimensões. Outros apostavam em experimentos de viagem no tempo que haviam dado errado. Quanto mais misteriosa a situação ficava,
mais criativas se tornavam as explicações. Mas havia algo que todos os teóricos, sérios ou não, concordavam. Aquilo não era normal. Em um mundo onde praticamente tudo já foi mapeado, explorado e explicado, encontrar algo genuinamente inexplicável era como descobrir um novo continente. E a comunidade científica sabia que estava diante de algo que poderia redefinir nossa compreensão sobre o funcionamento do nosso planeta. O mais perturbador de tudo, o lago continuava a crescer. Medições diárias confirmavam que, mesmo sem chuva, mesmo com a evaporação natural causada pelo calor extremo, o nível da água não só se mantinha como continuava subindo. Era como se houvesse uma fonte inesgotável alimentando aquela anomalia geológica, desafiando até mesmo as leis mais básicas da física. O que aconteceu nos meses seguintes foi algo que nenhum cientista estava preparado para enfrentar. O Lago de Gafsa não era um caso isolado. Ele era apenas o primeiro de uma série de eventos que começaram a acontecer ao redor do mundo. Como se o planeta tivesse acordado de um sono profundo e decidido mostrar do que era capaz. Chile, deserto do Atacama, setembro de 2014. Uma região onde não chove há mais de 400 anos? Sim, você ouviu certo, 400 anos. Amanheceu com uma lagoa de águas termais fumegantes, bem no meio das dunas. Os geólogos chilenos ficaram em pânico total. Como explicar água quente brotando em um lugar onde a última chuva foi registrada antes da colonização espanhola? Austrália, outubro do mesmo ano. No coração do Outback, onde os aborígenes contam lendas sobre lugares onde a terra sangra água, apareceu um lago temporário que durou exatamente 40 dias antes de desaparecer completamente. Mas aqui está o detalhe mais bizarro. Análises da água revelaram micro-organismos que só existiam em cavernas subterrâneas, a milhares de quilômetros de distância. Dr. Helena Rodrigues, limnóloga especializada em corpos d'água anômalos, começou a mapear esses casos pelo mundo. O que ela descobriu foi um padrão que ninguém esperava. Todos esses lagos misteriosos apareciam em pontos específicos do globo. Locais que, quando conectados no mapa, formavam uma espécie de rede geométrica quase perfeita. Como se fossem peças de um quebra-cabeças planetário que estávamos apenas começando a enxergar. Mas o caso, que realmente virou a mesa, foi o que aconteceu na Mongólia. Um lago apareceu no meio do deserto de Gobi e, diferentemente dos outros, este não desapareceu. Pelo contrário, começou a atrair uma biodiversidade impressionante. Espécies de peixes que não existiam na região, aves migratórias alterando suas rotas tradicionais, até mesmo vegetação exótica começando a crescer nas margens. Era como se esses lagos não fossem apenas anomalias geológicas, mas catalisadores de mudanças ecológicas profundas. E isso levantou uma pergunta perturbadora. Será que o nosso planeta estava passando por algum tipo de transformação que nossa ciência ainda não conseguia compreender? Professor Mikhail Volkov, da Academia Russa de Ciências, propôs uma teoria que inicialmente pareceu absurda, mas que começou a ganhar credibilidade. E se esses lagos não estão aparecendo do nada, mas sim ressurgindo? E se o que estamos vendo são corpos d'água antigos que existiram há milhares de anos e estão, de alguma forma, retornando? A análise de sedimentos dos lagos deu suporte parcial a essa teoria. Em todos os casos, foram encontradas camadas de material orgânico fossilizado que sugeriam a presença de vida aquática em épocas remotas. Era como se esses locais guardassem uma memória líquida do passado, uma memória que, por algum motivo desconhecido, estava sendo reativada. Enquanto isso, comunidades locais ao redor do mundo começaram a relatar mudanças sutis, mas significativas. Poços que estavam secos há décadas voltaram a ter água. Nascentes antigas, que só existiam nas histórias dos mais velhos, começaram a brotar novamente.
Era como se toda a hidrologia planetária estivesse passando por uma reorganização silenciosa. O mais impressionante é que esses fenômenos não pareciam aleatórios. Seguiam padrões temporais específicos. Apareciam durante certas fases lunares, coincidiam com atividades solares específicas, até mesmo com movimentos tectônicos mínimos que normalmente passariam despercebidos. Era como se o planeta Terra fosse um organismo complexo reagindo a estímulos que ainda não conseguíamos identificar completamente. Após meses de investigação intensiva, análises químicas complexas e teorias que desafiavam tudo que sabíamos sobre geologia, a resposta veio de onde menos esperávamos. Debaixo da Terra, muito mais fundo do que qualquer um havia imaginado perfurar. Dr. Amara Benali, geofísica tunisiana, decidiu fazer algo que seus colegas consideraram extremo: perfurar até 200 metros de profundidade, muito além do que seria necessário para encontrar qualquer lençol freático conhecido. O que ela encontrou lá embaixo reescreveu nossa compreensão sobre a estrutura subterrânea do nosso planeta. A uma profundidade de 180 metros, as brocas atravessaram uma camada de rocha e se depararam com algo que deveria ser impossível: uma cavidade natural gigantesca, do tamanho de uma catedral subterrânea, completamente preenchida com água sob pressão extrema. Mas não era uma cavidade qualquer. Era parte de um sistema de cavernas interconectadas que se estendia por centenas de quilômetros pelo subsolo do Saara. Aqui está a parte que vai explodir sua cabeça. Esse sistema subterrâneo era um remanescente de quando o Saara não era um deserto. Há aproximadamente 10.000 anos, toda essa região era verde, coberta por lagos e rios. Quando o clima mudou e o deserto se formou, esses corpos d'água não simplesmente desapareceram. Eles foram sendo gradualmente empurrados para baixo da terra, criando um oceano subterrâneo que ninguém sabia que existia. O lago de Gafsa não apareceu do nada. Ele foi o resultado de uma pressão subterrânea que finalmente encontrou uma fissura na rocha para se liberar. Como uma panela de pressão que finalmente encontra uma válvula de escape. E aqui está o mais impressionante. Esse fenômeno estava acontecendo porque o sistema inteiro estava se reequilibrando devido a mudanças sísmicas microscópicas causadas pelo aquecimento global. É isso mesmo. As mudanças climáticas não estão apenas derretendo geleiras e alterando padrões de chuva. Elas estão literalmente acordando águas ancestrais que dormiam há milênios no subsolo. O aquecimento da crosta terrestre está causando dilatações e contrações que abrem caminhos para essa água milenar retornar à superfície. Mas a descoberta mais impressionante veio da análise detalhada da água. Aqueles micro-organismos encontrados nas amostras não eram de espécies conhecidas atualmente. Eram formas de vida que existiam quando o Saara era verde, preservadas em estado de animação suspensa durante 10.000 anos. Era literalmente vida ressuscitando do passado. Dr. Sarah Mitchell resumiu a descoberta de forma poética. Não estávamos vendo um lago aparecer. Estávamos assistindo o passado da Terra ressurgindo. É como se o planeta tivesse uma memória líquida, e essa memória estava finalmente encontrando um caminho para se manifestar novamente. Isso explicava também por que outros lagos similares começaram a aparecer pelo mundo. Todos esses locais ficavam sobre antigos sistemas hidrológicos subterrâneos que estavam sendo afetados pelas mesmas pressões geológicas causadas pelas mudanças climáticas globais. O planeta não estava fazendo mágica. Estava simplesmente mostrando que guardava segredos muito mais profundos do que imaginávamos. A revelação mudou completamente nossa perspectiva sobre o tempo geológico e sobre como as mudanças climáticas podem ter efeitos que vão muito além do que prevíamos. Estávamos literalmente vendo o passado da Terra emergindo no presente,
uma lembrança líquida de como nosso mundo já foi diferente. E isso nos fez pensar que outros segredos do passado estão dormindo sob nossos pés, esperando apenas as condições certas para ressurgir. Então, da próxima vez que você estiver caminhando por um lugar árido, lembre-se desta história. O chão sob seus pés pode estar guardando um oceano de memórias, águas que já saciaram a sede de civilizações antigas, que já refletiram o voo de pássaros extintos, que já sustentaram florestas onde hoje só vemos areia. O Lago de Gafsa nos ensinou algo fundamental. Nosso planeta é muito mais complexo e misterioso do que nossa ciência mais avançada consegue explicar completamente. E talvez, apenas talvez, essas águas ancestrais que estão ressurgindo sejam um lembrete de que precisamos cuidar melhor do mundo que temos hoje, antes que ele se torne apenas uma memória enterrada para as gerações futuras. Se você ficou fascinado por essa história real, que parece saída de um filme de ficção científica, você definitivamente precisa ver nossos outros vídeos. Temos dezenas de mistérios assim, descobertas que vão fazer você questionar tudo o que achava que sabia sobre nosso mundo. Clica aí no botão de inscrição, ativa as notificações e vem descobrir conosco que a realidade é sempre mais impressionante que qualquer ficção. E me conta aqui nos comentários, você conhece algum lugar perto de onde você mora que tenha algum mistério geológico? Alguma história estranha sobre água aparecendo onde não deveria? Vamos juntos desvendar os segredos que nosso planeta ainda guarda. Até o próximo mistério, pessoal. E lembrem-se, às vezes o impossível está bem aí, esperando apenas alguém curioso o suficiente para descobrir.